Bora lá, prontinho, Anthony? Então vamos com tudo. Uma fotinho. Posso ir? Pode, Ellen. Começando o Pod Ellen para vocês, sejam bem-vindos. Estou aqui ao lado da minha irmã, Kelly Jabbour, psicóloga, terapeuta holística e coach de saúde. E hoje estamos recebendo a Carol maravilhosa, Carolina Holanda, nutricionista, amiga querida. Prazer estar aqui, enorme. Bem-vinda. Enorme, obrigada. Nós vamos falar sobre nutrição familiar, né? O que seria exatamente isso, Carol, para a gente começar? Então, nutrição familiar já engloba todo esse conceito, né, de nutrição voltado para a família, porque a gente sabe que quando a gente fala em família, fica mais complexo, né? Digamos assim, porque cada um tem os seus gostos, a gente tem mais de um membro, né? A gente pode ter aí um casal, a gente pode ter um casal com vários filhos, né? Que é o caso dela, né, gente? Esse que corpite aqui, ó, ela tá com um nenenzinho de 10 meses e não satisfeita, que já seria um grande feito, tá magrinha assim, ela tem 4 filhos com esse corpo maravilhoso. Sigam logo ela no Instagram, que ela dá dicas maravilhosas de alimentação pra gente ficar assim também. Já é o cartão de visita. Já é o cartão de visita. A gente estava aqui falando. Foi conquistado, inclusive, Sim. né? Há anos eu me dedico à nutrição. Antes mesmo de ser nutricionista, eu sempre tive esse foco muito grande e a nutrição, ela mudou a minha vida. É mesmo? Ela mudou. Ai, conta. Você era super junk? Então, eu não era muito junk, mas como eu fui modelo muito tempo, eu passei por essa questão, né, do tipo da gente precisar emagrecer, dessa dificuldade, muitas vezes estar fora desse padrão orgânico, né, de peso. A gente tinha que estar mais magra do que a gente deveria estar. Do que o normal. E assim, eu convivi com muitas meninas com transtorno alimentar, eu sofri bastante nesse momento, querendo entender como que eu fazia para me livrar disso. E foi através da alimentação que eu falei, não adianta eu ficar fazendo dietas restritivas, eu não vou tomar remédios, assim, eu me recusava a tomar remédios. Eu também, nunca tomei. E eu preciso achar um jeito, não é possível, eu não quero viver nessa angústia, sabe? Porque é muito angustiante, né? Muito. A comida passa a ser um problema, né? Ai, isso aqui não pode comer, isso aqui pode. Isso tava terrível pra mim. Aí eu falei, não, eu preciso entender. E aí eu fui aos poucos, literalmente aos poucos, entrando numa reeducação alimentar e entendendo que a gente pode comer de tudo, a gente só precisa estabelecer o que é o equilíbrio pra gente. Boa. Entendeu? Então, assim, eu falo que é possível isso porque eu vivi na pele, sabe? Eu entendi. Então, imagina, eu ia morar fora, eu comia junk, né? Não tem como. A gente tá ali na ansiedade, mexe muito, né, com a gente. Muito. Então, comia bastante besteira, tudo e depois. Como é que faz? Então, essa reeducação alimentar, claro que ela incluiu também esporte. Né, eu adoro praticar esportes. O que você pratica? Eu gosto. Bom, hoje em dia eu faço bastante academia, né? No caso, musculação. Levantamento de porque filhos. Eu tô no levantamento de filho o tempo inteiro. Imagina, ontem, inclusive, levantei filho aqui, ó, no ombro, né? Tava comentando no show do Bruno Mars aqui. Eu gosto muito de pular corda, eu gosto de jogar beach tênis, eu gosto de corrida, pedalar é minha paixão. Então, assim, acabo dedicando bastante. Demais, né? Adoro, fico livre. No Rio de Janeiro fazia muito isso. Sim. Enfim, qual eu falo a sua cidade? Esporte, eu nasci em Recife. Você nasceu em Recife? Eu nasci em Recife. Falei pra você. Morei bastante tempo no Rio de Janeiro, adoro o Rio. E já tem anos, né, que eu tô sediada aqui em São Paulo. São Paulo, família aqui, com todo mundo família aqui, né? Construída, tudo. Ai, gente, vamos então já entrar nessa questão da família, porque assim, eu não tenho filhos, mas eu tenho um namorado que quando ele chega, desanda a minha rotina. Porque se depender só de mim, eu faço tudo direitinho, porque eu tenho um gosto natural pelos legumes, pelas verduras, pelas frutas. Eu adoro coisas cruas, eu gosto de sentir o sabor, os sabores da natureza mesmo. Eu aprecio, eu gosto até de honrar o que Deus deu pra gente. Falar, Deus deu pra gente assim, então eu quero comer assim, eu quero não julgar. Com a minha vaidade, com os meus, com a minha opinião. Claro. Eu quero simplesmente aceitar o que Deus deu pra gente. Então, assim, inclusive, com essa teoria que eu mesma criei, eu passei a gostar de muita coisa que eu não gostava antes. Isso sabe? é ótimo. Eu falava assim, eu não vou julgar, vou só apreciar o que a natureza deu pra gente. E provava sem julgar. Até que eu fui me adaptando e tirava os preconceitos, né? Isso é maravilhoso. Que muitas vezes já ficam ali um trauma que uma mãe deixou, ou sei lá, todo mundo fala que isso é amargo, que isso não é gostoso, aí você já vai com preconceito. Então, eu hoje em dia é raro ter alguma coisa da natureza que eu não goste. Nomeando aqui, seria só jiló
e quiabo, porque eu não gosto daquela textura. Só, de resto, como coentro tudo. também? Como amo Olha, coentro, mas é um que eu não gostava. Coentro eu não gostava, aipo eu não gostava. Hoje em dia eu amo. Essa mudança de mindset que você teve, né, de entender, de se dar a oportunidade de provar, ou provar novamente, que é o que eu falo bastante, sobre tentar novamente, provar novamente, né? Porque a gente acaba cristalizando uma coisa. Então, tipo, eu não gosto... Uma opinião. Exato. Eu não gosto de tomate. Quantas vezes você provou o tomate? E até de dizer que você não gosta? né? Exato, esse é o ponto. Hoje a gente já sabe que, para você dizer que você não gosta de um alimento mesmo, você precisa prová-lo de várias outras formas. Porque às vezes você não gosta do tomate, mas você gosta do molho de tomate. Ou você vai gostar, ou você vai tolerar, digamos assim, né? Comer aquele tomate picadinho no meio de uma tortinha, sabe? Então, assim, existem várias e várias formas de temperado. Né, que a gente pode testar antes da gente dizer, poxa, realmente, esse alimento, essa pessoa não gosta. Porque ela já tentou, a gente tenta de inúmeras formas fazer isso. Acontece muito com criança também, né? Crianças que muitas vezes não aceitam muitos alimentos, então a gente vai introduzindo ali era essa criança, aos poucos. Né? Pois é, eu tenho uma amiga, por exemplo, hoje, que até hoje não come fruta. E eu falo pra ela, eu falei, vamos tentar, né? Eu fico querendo esse desafio pra ver o que é que eu consigo introduzir ali na alimentação dessa minha amiga, ou enfim, da pessoa que às vezes a mãe forçou muito quando era pequena, né? Acontece e a pessoa bastante. Cria também uma resistência. E a gente vai mudando ao longo da vida, né? Exatamente. A gente vai mudando de opinião. opinião. E a gente precisa se dar essa oportunidade também. Porque, por exemplo... Dá novas chances. Tem gente que não gosta do cheiro de ovo, porque quando era criança tinha muito isso, né? Dos pais falarem, não, você precisa comer ovo, e o ovo cru, tinha muito essa história. Hoje não consegue. E aí a gente vai tentando, como eu falei, através de outras receitas, fazendo com que essa pessoa coma o ovo até acontece de verdade, né, da pessoa voltar a comer o ovo. Entendeu? E é possível. É possível. É possível não só tolerar, assim, falar, tá, agora eu como. Não, é possível amar. Começar, porque eu exatamente. detestava coentro e aipo. Hoje em dia, eu amo de paixão. Posso tomar um suco só de aipo, por exemplo. Maravilhoso. Olha que louco. Olha que bom. Olha como é bom. É bom ter a mente aberta, né? Mas é preciso isso. Eu também evoluiu pra algumas caramba, coisas. Eu coisas. sempre comia fruta, mas verduras e legumes eu era bem chatinha. E aí teve um momento que eu me permiti experimentar de outras formas, né? Com outro temperinho, tarará, feito de um jeito mais gostoso e comecei a gostar. E também entendendo a função daquilo, que aquilo ia me fazer bem e tal. Porque tem isso também, você vai se conscientizando, né? A importância de você estar se dando aquilo, né? Aquele alimento. Está honrando a sua saúde, seu corpo, através daquele alimento. Isso é um papo, inclusive, que eu tenho sempre no consultório, assim, com os meus pacientes. Eu falo bastante, eu falo, olha, eu tô aqui como um instrumento. Eu vou fazer o que for possível junto com você. Eu não posso fazer sozinha. Então, eu preciso da sua ajuda. Você realmente precisa querer. Então, assim, querer. Experimentar novamente aquilo que não gosta, entendeu? Querer abrir novas possibilidades. Entender o que aquilo te causa, entender o que aquilo São te causa. pacotinhos de remédio. Principalmente que, assim, isso vai fazer muito bem para sua saúde. Exato. Sabe? Eu sempre brincava que as frutas eram pacotinhos de remédio que a natureza deu pra gente. Saborosa e suculenta. É um gesto de auto-amor, né? Exato, é um gesto de auto-amor. Entendeu? É você se cuidar, você tá se alimentando ali para amanhã ou depois você não precisar se medicar. Exatamente. Sabe? Não adianta, assim, óbvio que sempre é um momento pra gente cuidar da saúde, mas o ideal é que você chegue ali querendo afinar, querendo melhorar a sua alimentação, querendo melhorar o seu lifestyle. E não você dizendo, olha, eu tô aqui pré-diabético, ou tô aqui diabético, ou então eu tô aqui com tal e tal e tal e tal doença e eu preciso agora da sua ajuda. Poxa, seria tão bom se sempre fosse o contrário, se já tivesse feito isso a vida inteira, né? Exatamente. Uma abordagem preventiva, quanto antes, melhor. E isso, quando a gente falando, né, do contexto familiar, isso é sério. É sério e isso é determinante. Então, o que eu quero dizer com isso? Para a família toda, inclusive, né? Para a família toda. Então, assim, a gente hoje sabe que a genética é um fator importante, óbvio, sempre vai ser, tá? Na nossa saúde, mas os nossos hábitos de vida, né, o que a gente chama de epigenética, se sobressai a genética. Sim. Tá? Então você fala assim, os pais estão diabéticos ou então sobrepeso, obesidade, a gente começa a ver no contexto familiar os pais assim, tá? Imagina comigo. E aí, será que essas crianças, elas também terão essa mesma saga
né, em relação à saúde. Vão carregar essa mesma cruz? Essa mesma carga, estão né, essa mesma cruz. Estão fadadas a isso? Por que acaba acontecendo isso? Por conta do contexto familiar. Repetem porque, os assim, hábitos. os hábitos, eles são repetidos. Essa é a questão. A gente precisa quebrar esse vínculo, a gente precisa quebrar, entendeu? Essa escada, né? Que é a mesma para a família inteira. Por isso que é muito importante a gente não só fazer com que os nossos filhos, né, ou quem está próximo a gente, para quem não tem filho como você, né, fazer com que essas pessoas tentem fazer uma escalada mais positiva e uma escalada melhor e mais natural, enfim, mais como que eu digo, enfim, mais saudável, né, do que deixar essas pessoas ali, né. E entender que dá para ser prazeroso, não precisa ser pesado, né? Que é o que você estava falando ali. A pessoa também ir entendendo o paladar dela, mas assim, tentando de outra forma, sem ser uma coisa assim... fardo, né? Fardo, mas buscando uma receitinha, que é o que você falou, buscando uma dica. E hoje a gente tem, né? Bastante introduzindo aos dicas. poucos. Né? Você encontra em vários lugares, o que é muito bom e o que é muito ruim, né? Porque a gente também encontra e quando você vê, são tantas informações que você fala, ai meu Deus, pra onde eu vou, o que eu faço, tô perdida. Né? Tem que tomar cuidado com isso também. Mas em relação a receitas, tem várias possibilidades. Você mesma no seu Instagram dá várias dou várias dicas. Eu acho de muito molhos, importante sucos, lanchinhos. Pra mudar, né? Porque realmente fica, pra não ficar aquela coisa monótona, né? Total. E é importante ir variando, né? Sem dúvida. Exatamente. Como eu tava dizendo, quando meu namorado chega, não é assim que ele é super junk, ele gosta de se alimentar bem, mas ele vai na minha. E se eu vou na dele... Ele tem um lado gourmet, pizza. Né? Ele tem um lado a gourmet gente vai pra massa, também. Pra todas essas delícias, né? Que são delícias. São delícias. Só que a gente precisa ter um certo limite para as delícias, né? Sem dúvida. A gente pode comer de tudo, como você falou, só que talvez na quantidade, na frequência certa. Exatamente. Né? Porque assim, no meu dia a dia, eu como super bem. Aí ele chega, a gente vai ver um filminho, aí já pensa o que vai pedir no iFood, ou o que ele vai cozinhar, e sempre é uma coisa, não vai ser uma abobrinha no vapor, sabe? E aí, às vezes tem a cervejinha com os amigos, eu vejo que quando eu saio com os amigos, a gente vai num restaurante também, você é a única pessoa que vai pedir, assim, uma abobrinha no vapor, e todo mundo pedindo umas coisas mais elaboradas, estrogonofe, sei lá. Aí você acaba se permitindo também. Então... O que eu estabeleci para mim mesma? É só de vez em quando, é só quando eu tô com os amigos e é só, sei lá, no fim de semana ele chegou de viagem, aquele dia a gente relaxa, aí no dia seguinte já volta pra rotina. Eu queria que você falasse que você vive isso na pele, né, com a sua família. Quais são as dicas, quais são os truques que você, sei lá, criou para dar conta de não ser levada pela manada, sabe? De você conseguir se manter firme ali e, inclusive, persuadir as pessoas a irem na sua e não você ir na delas. Ótima pergunta. Bom, em relação a mim, tá? Eu gosto muito de dar o exemplo de viagens também, né? Porque, assim, quando a gente viaja, é um prato cheio para você sair 100% da sua rotina. Total. O que é viável e é muito saudável, é importante que seja feito também isso, né? Por quê? O que eu acho que é interessante a gente falar aqui, quando a gente tem determinado o nosso estilo de alimentação, quando você passa, por exemplo, um final de semana comendo um monte de besteira, você que come direitinho, tá? Aí chega na segunda, você não tá cansado? Você não tá afim de voltar pra sua alimentação? Tô louca pra voltar, malhar e comer bem. Pois é. Também. Então, isso aí significa que você, olha, tá aí. Realmente eu tenho o meu lifestyle, eu tenho isso definido. É um bom indício, né? Isso é um bom indício. No dia a dia, óbvio, né, que a gente estando em casa, termina sendo muito mais fácil, né? Porque ele tem aqueles horários, né, em relação à família, isso é muito importante, tá? É uma coisa que eu acho que, assim, que precisa ser estabelecido, são os horários das alimentações, né, da família inteira, e que essas alimentações, elas sejam feitas, essas refeições, no caso, elas sejam feitas juntas, sabe? Quando tiver possibilidade, tanto você fazer com o seu marido, eu fazer com as crianças, com os meus filhos, porque aí onde está o exemplo.
né? Onde a gente pode juntar todo mundo ali para ver, né? Você comendo salada. Os meus filhos comem super salada. E é exemplo, porque eles me veem comendo ali. Exato. Então eu vou, misturo um molho, faço isso, aí coloco um crocante, aí falo, nossa, experimenta, vê que delícia, tá com... tem umas amêndoas. Ai, é gostoso, é crocante. Aí o outro fala, eu não gostei. E o outro, eu gostei mais ou menos. Por quê? São pessoas com gostos diferentes, né? Que aí o que a gente acaba fazendo também, o que eu faço bastante em casa é... Óbvio que no final de semana a gente libera. Então, os pratos que eu faço pro final de semana já são pratos, assim, que são mais criativos, onde a gente entra ali, por exemplo, eu faço um estrogonofe, só que daí eu tento fazer um estrogonofe onde eu uso um creme de leite ali com uma qualidade melhor, sabe? Ali eu posso picar alguma coisinha ali no arroz do estrogonofe, eu coloco ali uns leguminhos cortados, sabe? Pra poder dar um... Porque senão também vira aquela coisa muito restritiva. E difícil de sustentar. E difícil de menos sustentar. prazerosa, porque a gente também quer ter prazer na hora de se alimentar, Exatamente, porque depois que entra na escola, o que acontece? A gente tem a influência da própria escola, é verdade. dos amiguinhos da escola que tem uma cultura alimentar diferente do que a gente tem em casa. A influência do mundo externo. E a influência do mundo. Então, gente, não dá nada. É mais palatável do que um chocolate, do que um biscoito, porque ali tem uma indústria, né? Onde a gente usa conservante, onde se usa muito açúcar, muito açúcar, muito sal, né? Tudo para estimular, né, esse sabor, para ele ficar mais palatável, ficar mais gostoso. E aí essa conversa é importante de se ter também, entendeu? Pra que obviamente não dá, mas a gente pra precisa entender que é a nossa saúde, que a gente precisa comer melhor, entendeu? Que no final de semana a gente pode ir sim naquele restaurante que adora e comer a tal da banana frita, a batatinha frita, a mandioca. Hoje a gente tem esses recursos também de colocar as coisas no forno, que eu acho muito interessante pro dia a dia. Que tira a fritura, né? A própria air fry, né, que é bastante usada. A gente não usando em temperaturas muito altas. É bacana. A air fry? Né? A air fry. É saudável? Então, assim, o que a gente tem de estudo é que sim, é saudável. A gente só não pode deixar que essas temperaturas elas sejam muito elevadas. Tá? Então, você tentar deixar crocantezinho ali, mas aos sem usar... Exato. E sem queimar, né? Sem queimar, porque, sabe, às vezes a gente acha gostoso aquele muita gente negocinho gosta, que tá queimadinho. Aquele queimadinho, pode deixar ali de lado, que não vai fazer bem pra saúde. Douradinho, mas não Que queimar. dó, né? Que é tão gostoso aquele queimadinho. Tem gente que adora, né? Douradinho pode, né? Douradinho pode. Não pode é quando tá pretinho. Exatamente. Aqueles pedacinhos pretinhos a gente deixa de lado. Melhor não comer. E assim, e essa construção, é uma construção diária, é uma construção constante, entendeu? Onde tem que ter muita paciência, onde a gente tem que conversar bastante. Levar informação de fato, Levar informação e estar presente ali, sabe? Presente durante as refeições. Fazer aquele momento ser gostoso também, né? E tem que ter muita paciência. Né? Isso aí tem que ter muita paciência, porque não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa extremamente importante. E gratificante, sabe? Depois. E muito gratificante. E você está plantando uma semente ali para o futuro, né? Da saúde, de vários indivíduos. E é aquele exemplo, né? aquela frase, né, que fala: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Exatamente. Né? Ali você tem essa oportunidade de até contagiar. Porque você mostra também, né? Que você acaba sendo o exemplo. Não, meus filhos mesmo, eles percebem. Eu nunca falo, não, eu não vou comer um doce hoje porque eu não quero engordar, ou porque isso não me faz bem. Isso não existe. Em relação a mim, dessa questão, eu tô curada. Porque realmente, se eu quiser comer o doce, eu vou comer o doce. Entendeu? Se eu quiser comer aquela refeição, eu vou comer. Como eu te falei, né? Como a gente estava conversando aqui. Não é diário. É no equilíbrio. Não é no equilíbrio. Toda semana, com certeza, eu vou estar comendo alguma coisa muito que me dá prazer, que eu gosto, dentro de um contexto bacana, com os meus amigos, com a minha família, porque a alimentação também é isso. Sabe, quando você fecha seus olhos, eu me transporto, assim, eu lembro das comidas que a minha avó fazia, sabe? Dos doces que a Anice, a minha mãe, fazia também em casa. Isso é maravilhoso, a gente precisa se permitir a isso, sabe? Então, assim, eu quero que os meus filhos cresçam assim, eu quero que os meus pacientes entendam que isso é possível,
E é necessário. E não precisa se livrar disso, né? Não precisa. É uma alimentação emocional também, né? Totalmente. Não é só o corpo, nós somos corpo, mente e espírito. Exatamente. Então, tem que alimentar um pouquinho. Poxa, que nem chega, né? No final do ano, Natal. Como fazer para você não comer melhor na ceia de Natal? Gente, é a ceia de Natal. Ali é o momento de você comer a ceia do Natal. Será que ali é o momento de você começar a fazer uma dieta ou tá preocupado em contar as calorias que você vai consumir na ceia de Natal? Exatamente. Poxa. O importante é ter crédito para no Natal você poder gastar esses créditos. Anteriormente, entendeu? Entenda como funciona esse quebra-cabeça orgânico da alimentação para você se permitir nesses momentos. Inclusive em uma viagem, porque quando acabar a sua viagem, você não vai aguentar mais e vai desejar voltar para sua rotina, para sua rotina. Saudável. Exatamente. Foi legal você ter falado isso, porque eu não tinha percebido que quando você tem essa vontade de voltar, porque ela já está estabelecida. Exato. Porque tem gente que faz o contrário, tá numa dieta e fica louca para voltar para dieta junk, para rotina junk. Exatamente. Então é porque a dieta certa não está estabelecida ainda, pois né? Não tinha pensado nisso. E é importante também a gente dizer, eu acho, até pensando no emocional, que às vezes a gente querendo uma vida mais saudável, querendo ser uma pessoa mais correta para os filhos, para dar exemplo para os filhos e tudo mais, a gente pode se tornar uma baita de uma chata. E que também essa neura que a gente fica pode ser muito prejudicial para a gente mesmo, né? E não só para os outros ao nosso redor, mas para a gente mesmo. E porque a gente fica naquela noia e olhando rótulo de tudo. Eu acho que é importante ter essas informações, é importante olhar os rótulos, saber escolher bem seus alimentos, mas de vez em quando falar, cara, é a ceia de Natal, relaxa. Cara, vim tomar um vinho com meu namorado, deixa eu relaxar, tô com as crianças hoje, alimentação livre, estamos no parque, vou comer algodão doce, tudo bem. Essa não é a hora de você ficar olhando os ingredientes. Exato. O conceito de refeição livre é bem importante, né? De você ter aquele momento na sua semana, não só, claro, se você vai ter um contexto específico de viagem e tal, aí você vai manejando isso para ter um equilíbrio. Também não precisa ser o tempo inteiro junk, né? Às vezes tem gente que vai viajar 2, 3 semanas. Então, assim, depende também do tempo dessa viagem, né? Senão o pessoal vai achar, não, pode calar 3 semanas no junk, né? Com moderação. A gente tá falando tudo com bom senso, com equilíbrio. Não, mas é bom deixar mais claro. Difícil de voltar. Às vezes a gente faz umas viagens de família de 3 semanas, não é só uma semaninha. E às vezes fica difícil de voltar, né? Porque o paladar vai ficando viciado. Então, o que eu quero dizer é assim, se você faz uma viagem mais longa, você vai ter um bom senso, não vai ser o tempo inteiro ali nas férias. É sempre o equilíbrio, bom tomar senso. Aquele café da manhã reforçado, saudável, gostoso, né? Que dá aquela, e tudo bem, você quer almoçar? Esses trocadilhos é que são interessantes. Assim, vamos almoçar? Então, capricha ali naquele momento do almoço. Será que precisa comer a sobremesa logo em seguida? Ou vai ter que jantar também? De repente, ou será que janta nesse dia? Não vai ser aquele momento em que vocês vão estar andando e vão falar, olha, era aquela sorveteria que a gente queria ir. Aí, sabe, ao invés de comer a sobremesa após o almoço. Meio que por obrigação, que às vezes a gente vai só porque é uma rotina, né? Porque é um hábito. Exatamente. O garçom já vem e a sobremesa nem tava pensando. Ontem, né, que a gente foi almoçar. Tava com vontade. Aí a garçonete veio e perguntou a gente, vamos andar por aí, se tiver um sorvetinho, alguma coisa, acabou que a gente nem comeu. Mas a gente já quase embalou só porque é um hábito de comer a entrada, o prato e a sobremesa. E o cafezinho. E quando viaja, como você falou, a gente acaba ficando mais permissiva, a gente já vai com essa mentalidade. Então também não precisa também enfiar o pé na jaca. Tem momento pra tudo, dá pra curtir. Dá uma compensada, dá pra treinar na viagem. Super. Isso é legal. E a gente caminha bastante. Você não fica com aquela culpa também. Você se joga, se aproveita, mas... Além de caminhar bastante na viagem. Em geral, você caminha bastante, né? E, então tem esse equilíbrio ali. Eu quero degustar uma coisa diferente, que é própria daquele lugar. Então você vai se permitir também isso. Sem dúvida. Mas você tem que ir equilibrando. Você tá com crédito, vai compensando, caminha bastante. Imagina você ir pra Itália de bebe bastante água. Isso, se hidratar bastante. Tem várias dicas que você pode também ir. Imagine pra Itália de dieta, gente. Ai, não, gente. Não dá. É melhor ir... Pra mim, quando eu era super estrita vegetariana, eu tinha que ir pra Argentina, porque lá eu comia super mal, só tinha carne. Só tem carne, exatamente. Aí agora mudou. Eu voltava magrinha. Agora pra Itália não dá, gente. Né? Não tem como não comer massa. Falando em massa, o que você acha do glúten? Olha, o glúten, eu não gosto dessa demonização que acabam fazendo do glúten, sabe? E assim, realmente, quem não pode realmente comer o glúten, tá? Uma pessoa que é celíaca, enfim. Aí a gente não tem o que contestar, não pode comer mesmo, sabe? Vai fazer muito mal.
Mas, assim, também não acho que o excesso é o caminho, tá? Então, eu acho que a gente tem que comer. Todo mundo que não é celíaco deve comer glúten, sabe? Obviamente, gente, como eu gosto muito de falar, não é papinho isso, tá? O glúten, o trigo de hoje não é como antigamente. Aliás, nada mais sabe? Essa fruta que a gente come não é mais. A gente sabe que tem aí um monte de agrotóxico, sabe? Envolvido nessas plantações. A gente luta para que isso diminua, né? Para que alguns agrotóxicos sejam proibidos. Inclusive, aqui no Brasil, a gente é um dos países mais permissivos em relação é muito triste isso. aos agrotóxicos, desculpem, que são usados aqui em relação ao mundo. Tem uns venenos que se usa aqui no Brasil que são proibidos em todos os lugares do mundo, menos no Brasil. Na Europa, vários, inúmeros, inclusive. Então, a gente tem que ficar bastante atento a isso. Agora, existem algumas questões que eu sugiro para os meus pacientes que a gente faça uma bela diminuição, tá? Então, assim, você chega com o intestino, a gente percebe que tem uma inflamação ali, né, já estabelecida, aquele intestino que não funciona, várias queixas, tá, intestinais envolvidas. Então, a gente fala, vamos dar uma suspendida nesse glúten, vamos deixar ali para o final de semana ou para algumas refeições, porque tem gente, né? Isso é feito individualmente. Tem pessoas que comem, né, farináceos, enfim, né, que contém glúten 3, 4 vezes ao dia. O que pode parecer longe da nossa realidade é o que acontece com inúmeras pessoas. Então, aí você fala assim, tá bom, então não vamos comer pãozinho 3 vezes no dia, então vamos comer pelo menos uma vez, né? Assim, vamos evitar essas 4 vezes e vamos manter uma para ver como é que vai ficar esse intestino. E as pessoas melhoram bem, tá? Quais a gente, são as obviamente, queixas, tira hein? inúmeras, viu? Constipação, muitas vezes quadros de diarreia, flatulência, inchaço, dores abdominais, dores mesmo de você, né? Você toca na barriga e já sente dor, né? Aquela dor visceral, né? Que incomoda bastante. A pessoa não consegue muitas vezes usar uma roupa mais justa. Caramba. São inúmeros os incômodos, dependendo, né? A pessoa pode ter uma disbiose, ela pode ter uma síndrome do intestino irritável, pode ter uma síndrome fúngica. E vários deles a gente sugere que o glúten ele fique ali, sabe, de stand-by por alguns momentos. Porque costuma dar uma bela melhorada. Então, assim, você concorda que a gente tem que ficar atento? Sim. Né? Eu não acho justo você falar, e o glúten ninguém pode comer, e aí aquela pessoa nunca mais ela vai comer uma massa, ou então come uma massa achando que está comendo um veneno. Não é por aí. Tá? Mas tem que ser comedido, né? Tem que ser comedido. Principalmente porque tem gente que come e fica super bem. Só que o que eu tô percebendo, clinicamente falando, e ao meu redor, é que vira e mexe, alguém chega pra mim e fala, e quando eu como glúten eu sinto que estufou, por que isso, por que aquilo, nananã. E a gente tem que ver que muitas vezes não vem acompanhado sozinho, não é só o glúten ali, né? O que é que tem ali de conservante? O que é que tem ali junto com aquele alimento que está sendo consumido com glúten, né? Que gordura é essa que está sendo usada, sabe? Então a gente precisa montar esse quebra-cabeça pra entender. E os lácteos? Os lácteos é mais ou menos o mesmo raciocínio. Basicamente o mesmo raciocínio. Agora, por exemplo, eu sou intolerante à lactose. Eu descobri... Nossa, eu tinha dores, assim, terríveis. É mesmo? E há muitos anos, hein? Não era como hoje, onde todo mundo já fala sobre isso. Ou quando você vem com uma queixa, tem alguém para te dar a mão e dizer, olha, pode ser que seja. E você já sabia que era disso? Eu falei, tem alguma coisa que me faz mal. Isso eu tô falando, assim, de mais de 20 anos atrás, tá? Eu preciso descobrir o que é. E como você descobriu? descobriu? No meu quebra-cabeça, eu falei, eu vou parar um tempo de tomar leite e comer, na época era queijo cottage, que eu amava, gente, eu juro, eu comia quase que um pote do queijo cottage de manhã, porque eu adorava, né? Você mistura ali, você vai comendo. Nossa, foi batata. Quando eu tirei, eu falei, meu Deus, primeira oportunidade que eu tive de cruzar com o médico, eu falei, será que você poderia pedir aquele exame? Eu nem sabia o nome dos exames ainda. E aí ele me indicou
E a eufísia é altíssima, assim, a minha intolerância. Então você não pode comer nem um pouquinho? Hoje, eu evito bastante, embora eu goste bastante. O leite em si eu não tomo, há anos queijos, eu não tomo. Né? Mas assim, os queijos, existem vários queijos, principalmente quando eles são maturados, que aí diminui muito a quantidade. Então, um bom parmesão, por exemplo, ele... ou não tem lactose, ou tem uma quantidade muito pequena. Não sabia. Olha que interessante. Por isso que dizem que os amarelos são mais saudáveis do que os brancos, são mais fáceis de digerir, exatamente, né, do que os brancos. Em relação ao leite, né? A gente falando, sem dúvida. E... o problema é só a gordura, né? Exatamente. E aí o que acontece? Quando a gente... tem vários, né? Tem outros também que tem menos lactose. Por isso, esses onde eu esqueci o nome daquele queijo... que os fungos, que tem bastante gorgonzola. Né? O gorgonzola. Esse é bom? Ele tem menos lactose, porque os fungos eles vão se alimentando ali da lactose, né? Que é o açúcar. Como é que esses fungos não fazem mal pra gente? Pois é. Não, pois é, mas assim, nessa quantidade, eles não vão fazer mal. Agora, se você tiver, por exemplo, uma síndrome fúngica, eu não vou te indicar comer esse leite. Esse queijo. Você entendeu? Como eu também não vou dizer, vamos... comer bastante cogumelo, né? Então a gente é uma das coisinhas que a gente dá aquela afinada na alimentação para garantir, né, que essa síndrome fúngica não aumente, né, não piore e nem cause desconforto, também, porque acaba que a pessoa come e já sente aquele desconforto, entendeu? Automaticamente, não precisa que eu diga. E o iogurte? O iogurte já passa por um processo, por exemplo, o leite puro. Tá? Ele costuma, para quem tem intolerância à lactose, costuma ser pior do que, por exemplo, o iogurte ou o queijo. Tá. Né? Porque ele já vai passar ali por um processo, né? Ele fica ali até ele se transformar no iogurte. É o leite que fica, vai coalhar, enfim, tem todo esse processo. Esse processo já colabora muito mais. Tá? Mas você, mesmo por exemplo, assim, consegue tomar um iogurte? Eu tomo sem lactose. Tá. Quem tem intolerância, não adianta tentar produtos, tá, que tenham lactose. O que a gente sabe hoje, algumas pessoas, por exemplo, não têm intolerância à lactose, mas elas percebem um mal-estar. Mal-estar. Existe um leite chamado A2A2. São leites, né, que fabricam... a gente tem caseína no leite. E essa caseína A2, ela é uma caseína onde a gente consegue digerir melhor. Tá? A caseína contida nesse leite A2A2. Ela só vai ter essa caseína. Então, muita gente toma e se sente super bem. Agora, isso não tem a ver, né? Isso não seria o ideal para quem tem intolerância à lactose. Tá? Se eu tomo esse leite A2, eu vou ficar mal. Aí eu tenho que tomar a lactase, a enzima da lactase. Só que aí a gente não consegue saber exatamente qual quantidade que você vai tomar. Essa é a questão. Então, às vezes, você toma demais, que é ruim, porque daí fica um monte de enzima sobrando, também né, pode dar um empachamento, pode dar gases, ou faltar. Então, o ideal mesmo é que você evite aquele alimento, né? E, obviamente, meu aniversário, aniversário de alguém, não vou comer um pedaço de bolo? Come, né? Você morde a sua enzima. Hoje em dia tem pozinho, tem uns comprimidinhos que você pode morder. Porque não é só o leite, o iogurte, o queijo, né? Tudo que é feito com isso. Tudo que é feito. E quando a gente fala, não existe um leite sem lactose, não existe. A vaca, ela não vai fazer um leite sem lactose. E quando a gente fala leite sem lactose, é porque nesse leite é adicionado a enzima da lactase. Sim. Entendeu? Tem o leite de búfala, de cabra, de ovelha, faz diferença? Eles têm lactose também, mas hoje já existe a mussarela de búfala sem lactose. Mas é igual a quantidade? Ou tem um que é mais levinho? Quando a gente fala de proteína do leite, tem algumas proteínas, tá? No leite por exemplo, eu adoro, embora não consuma tanto, mas o leite de cabra, tá? Eles acabam o leite não da búfala, porque leite de búfala a gente não tem, né? Aqui é mais difícil. Normalmente é o queijo que faz, não digo não para tomar, né? Sim. Então, assim, acostuma a gente consumir e se sentir melhor, tá? Mas aí por conta de outras proteínas também. A digestão desses leites é melhor do que o da vaca, sabe? Tem muita gente, tem até criança que prefere, que por algumas questões acaba tomando leite de cabra porque digere melhor do que o leite da vaca. Tá. Entendeu? Então, por conta de... quando a gente fala, não é só a lactose, né, que tem. São inúmeras as... Sim.
E queria perguntar do óleo, porque uma vez um amigo meu que ele não era nutri, mas ele era um pesquisador de alimentação. Sim. E ele falou assim, se eu pudesse te dar um único conselho disso tudo aqui que eu listei, no caso, e se você falar, vou fazer um só, ele falaria, troque o óleo de soja. Tire ele da sua vida. Sim. Qualquer óleo de garrafa plástica transparente. Isso. O que você tem a dizer sobre isso? Isso é um assunto super polêmico, contraditório. E eu percebo muito que, infelizmente, as pessoas elas ficam... eu acho isso. Não, mas o certo é o que eu acho. Cada um isso. acha uma coisa. O que eu posso te falar em relação a estudos, se eu fosse sugerir, como eu vou fazer com vocês e como eu faço com os meus pacientes, opte pelo azeite. Boa, é o que eu faço. Sabe? É a melhor opção. E hoje sempre em em temperatura baixinha, né? Exatamente, de preferência. exatamente. Vamos tentar aí fazer as coisas sem elevar as temperaturas demais, entendeu? Às vezes é possível, às vezes não é, mas mesmo assim, o azeite é a melhor opção. Sabe? Esses óleos, né, enfim... São inúmeras. A gente tem óleo de canola, tem óleo de girassol. Aí tem gente que fala, não, porque eles aguentam mais o ponto de fumaça. Mas a gente tem o azeite, sabe? E no Brasil a gente tem inúmeros tipos de azeite. Mas aí é bom ser extra virgem, né? Então, tanto faz, né? Porque no caso o extra virgem, a gente acaba que é bem mais caro, né? Não, mas dizem que para essa questão da saturação e tal. A mudança não é tanta. Não muda tanto. O extra virgem é bom para salada, para usar. Porque é um azeite melhor, né? Então você vai usar ali ele na salada, assim, porque é mais puro, muito mais saboroso também. Mas, em relação a temperaturas, de botar em temperatura um pouco mais alta, não tem essa coisa de que aguentaria mais. Irrelevante, assim, em relação, sabe? A diferença de um e do outro. E aí, claro, né? A gente tá falando. Eu sei que é um óleo mais caro, o azeite, tá? Então, assim, tenta comprar um azeite que não seja extra virgem. Né? Nesse primeiro momento. Comum, né? Um azeite comum. E o problema também é conseguir confiar que ali é azeite, né? Isso porque eu já ouvi também ponto. Essas falácias, que eu não sei se são falácias ou são realidade, de que vem óleos misturados, que nem sempre acontece, é puro. Tem isso, existe uma fiscalização, para existir, né? Sempre. Né? A gente tem que acreditar que aquilo ali tá tudo certo, mas assim, por exemplo, tem um colega que ele, durante muitos anos, se dedicou ao azeite. Ele falava o seguinte, o ideal é você comprar o azeite produzido no lugar. Porque quando ele viaja, muitas vezes o azeite, ele viaja em tonéis e aqui ele é engarrafado. Então, o quanto que ele não perdeu? Esse azeite que veio de Portugal, que não sei o que. Deveria ser prensado a frio. Português. Entendeu? Na garrafa verde escura, né? Para não pegar a iluminação. Exatamente. Então, hoje a gente já sabe que o ideal é que seja numa garrafa de vidro escura, né? Que tem uma acidez ali até 0,5. Alguns detalhes que a gente pode olhar, né? Para tentar consumir um azeite melhor. Mas a gente não fica olhando, né? Onde que ele foi envasado, onde que não... Esses detalhes, acaba que a gente não vê. E realmente, isso pode acontecer, né? Mas assim... Tem que tomar cuidado para a gente também não tornar isso muito distante de uma alimentação possível. Porque daí alguém que está assistindo a gente fala assim, é muito caro o azeite, eu vou ter que comprar o azeite que é feito e fabricado no mesmo lugar, que daí já fica mais caro. Então, eu acho que assim, um azeite já está de bom tamanho. Sabe? Se você tiver condições de investir num azeite melhor, de buscar uma procedência melhor, perfeito. Né? Mas se a gente continuar ali já no azeite, já tá bom, né? De bom tamanho. E se não puder comprar o azeite? E o óleo de coco também é bom para grelhar? Então, assim, o óleo de coco, ele não aguenta tanto, né? A gente fala assim, o ponto de fumaça dele não é tão alto. Então a gente fala, o óleo de coco, eu gosto muito do óleo de coco, assim, na verdade, mais o TCM, né? Enfim. Eu bato no café. Por um café, ou então ajudar ali no funcionamento do intestino, sabe? Um pouquinho para quem tolera. Né? Mas um óleo de coco puro tem tantas funções, né? O óleo de coco, assim, já foi a grande estrela, né? Mas eu confesso para vocês que às vezes até eu mesmo em casa eu faço um grelhado com óleo de coco, sabe? Não vejo um problema. Tá? Eu também uso, sim. Então, assim, ou uso azeite, ou uso um óleo de coco. Aí, às vezes, você vai fazer um ovo.
né? Muita gente faz o próprio ovo na água. Meus filhos, quando vão comer, eu não quero, o ovo não tem gosto de nada. Então, eu coloco ali um pouquinho da manteiga, né? Que pode ser a manteiga, pode ser a manteiga ghee. O que eu acho muito importante também, independente do óleo que a pessoa use, das condições que ela tem de comprar o tal, é a quantidade do óleo. Sabe, isso aí, nossa... Normalmente as pessoas usam bastante óleo para grelhar, gente. O óleo ele tem que ser usado quando a gente fala, né, tirando uma fritura, que eu já acho que a gente pode trocar aí por grelhar, forno, né, ou colocar no forno, ou né? Essa é a ideia. A ideia é a gente tentar usar o mínimo desses óleos possível, tá? Então, assim, é uma gotinha. É para untar só, investe numa panela que, né, que seja bem cerâmica, por exemplo. De cerâmica, né? Uma de boa qualidade, que não seja antiaderente, né? Sabe? Aí você coloca aquela gotinha do óleo e... Para dar aquela untadinha, né? Aquela molhadinha, assim, para não agarrar. E aí a gente vai, né? Enfim, melhorando aí a nossa alimentação nos detalhes, né? Onde o principal não vai ser a quantidade que eu vou estar consumindo do óleo, por exemplo. Sabe? Beleza. Vamos falar de treino? Pré-treino, pós-treino. Suplementos que melhoram a performance. Creatina, glutamina. O que você indica disso tudo, assim, pensando em malhação? Olha, hoje, o suplemento para a vida, não só para a malhação, é a creatina. Gente, eu acho que é o mais... Acho não, é o mais estudado do mundo. Eu gosto de dizer acho, porque senão é o mais estudado do mundo, né? Então, assim, é um dos mais estudados, sem dúvida, do mundo. E, olha, é muito bom, né, para o treino, tá? Para nossa musculatura, é muito bom para nossa cognição. Tem um estudo agora também, né, que tá... Muita gente comentando sobre esse estudo, que assim, se você não dorme bem, se você tá cansada, no dia seguinte, a creatina, ela pode te dar o suporte, olha isso, suportar a sua cognição para que você tenha um dia com menos déficit de memória, né? Porque quando a gente não dorme bem, nossa, você fica... Acontece muito isso. E a creatina seria um coadjuvante nisso também. Então, assim, creatina para idoso, creatina para quem treina, creatina para quem não treina, creatina para todo mundo, diariamente, sabe? De 3 a 5 gramas, pode usar sem medo. Né? Não tem. Então, somos adeptas, né? Sim. Maravilhoso. É muito bom, né? Continuar, até para imunidade, né? Sim, para imunidade. E para a própria formação, né, do músculo. Exatamente. Né? Ajuda muito. Aí se toma antes ou se toma depois, o mais importante é tomar, tá? Aí você fala assim, antes tem benefícios tais, pós também, vai ter. Mas assim, tomar é o principal. Não vai ser isso, a relevância não vai ser se você tomou antes ou depois. O mais importante é você tomar todos os dias, o que às vezes é uma dificuldade, né? De tomar todo dia direitinho um suplemento. Então, assim, tomando todos os dias vai ser perfeito. Tá. Não precisa estar associado a nada? Não, você pode... Eu tomo até ela pura. Tá. Às vezes coloco o pozinho, não tem como misturar, coloco o pozinho na boca. Às vezes eu tomo um pouquinho de água. Pura. Coloco pura. Raiz, eu tomo né? Pura também. Eu tomo pura também. Só o pó? Caramba. Aí eu deixo um pouquinho de água às vezes do lado, que é pra não engasgar. Não, água, né? Não, ela falou que toma só o pó, assim, às vezes. Esses dias todo não tinha copo pra misturar, não, coloco entendi. pó. Raiz. Raiz mesmo. E a glutamina? A glutamina eu não tomo. Pra que serve? Olha, a glutamina é a Kelly ótimo. Toma, né? A glutamina, assim, é tá cada vez mais estudos também em relação à glutamina, né? Ela... Só que, assim, pro intestino, por exemplo, a gente gosta de usar bastante, tá? Ela ajuda a repor a barreira intestinal. Né? Então, assim, quando você tá ali naquele processo, é como se a gente tivesse um monte de tijolinho, tá? No nosso intestino, eu gosto de explicar sempre, porque todo mundo entende. E aí, esses tijolinhos, eles protegem o nosso intestino, tá? Do que vem de fora. Às vezes, esses tijolinhos, eles começam a quebrar, porque aí a gente não tá se alimentando bem, é que nem a chuva, né? Como se estivesse recebendo um monte de tempestade em cima deles. Esses tijolinhos estão ali mais debilitados e eles fazem com que o que tá fora, que não deve entrar, chegue até o nosso intestino. A glutamina, ela é excelente pra gente repor essa paredezinha, repor esses tijolinhos, por exemplo. Agora, não é para todo mundo e não assim, esse é um tipo de suplemento que você não tem que tomar a sua vida inteira, sabe? Eu gosto muito de indicar ciclos. Então, você toma 3 meses, você vê como que você se sente.
sabe, como se seu intestino se melhorou, se não melhorou, né? Tem essa troca de bola. E aí, dá um tempo, usa depois, sabe? Não como uso contínuo. Tá. Né? Porque E às por que vezes não as é pessoas pra todo ficam mundo? 2 anos. Porque tem algumas pessoas que não se sentem bem com glutamina. Você acredita nisso? É mais raro. Mas assim... Mas que tipo de coisa? Pode sentir, por exemplo, estufado. Algumas pessoas sentem até prisão de ventre. Foi relatado já, entendeu? Não tô me sentindo bem. E aí você começa a mexer, tira uma coisa, tira outra. Quando você tira a glutamina, resolve. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, né? É inofensivo, mas cada pessoa é única. Sabe? Cada pessoa é única. O whey protein, por exemplo, você acha que ele causa constipação? Para algumas pessoas pode causar. E para outras pessoas... Minha mãe causou. Pode causar diarreia. É muito louco. Olha que louco, olha. É muito Você individual, sabe que, assim, né, mesmo? Alguns pacientes, assim, até recentes, eu tenho sugerido bastante a proteína vegetal. Né? Porque... Ou então a gente tenta ali, usa um pouco do whey. Eu vario também. Porque tem muita gente sentindo, meu estômago não fica bem quando eu tomo whey. Enfim, então a gente tem que... então vamos tentar. O que eu gosto também é proteína de colágeno. Tá? Ela costuma, pro intestino, cair bem melhor. Bem melhor. Então, hoje a gente tem excelentes marcas de proteína. Hoje tem, dessas proteínas de colágeno. Que, assim, que a pessoa pode tomar. Que às vezes tem um aminograma tão bom quanto o whey, entendeu? Então, assim, vale a pena investir. Como saber se é um colágeno de qualidade ou uma creatina de qualidade? Isso é um ponto. A gente costuma... Quando a gente indica marcas, né? A gente está sempre em contato com algumas marcas, né? E a gente tem fé no uso da boa fé e a gente acredita que essas boas marcas que a gente indica têm ali... Quer falar uns nomes? Essa pureza. Hoje em dia tem inúmeras. Assim, tem um selo de creatina que chama Creapur, tá? Eu gosto de indicar, compra uma creatina que tem esse selo Creapur. Só que assim, existem várias marcas que eu nunca ouvi falar e que muitas vezes são maravilhosas, tá, gente? É porque assim, a gente tem o parâmetro do que a gente conhece, eu não posso, enfim, falar de uma marca que eu não conheço. E a gente fala, poxa, será que essa marca realmente, mesmo com o selo da Creapur, ela tá usando o 100% uma creatina? O que ela diz que usa, né? Porque eu vi esses dias no Instagram um post denunciando um estudo que foi feito com 88 marcas. Exatamente. Acho que 18 passaram e tinha várias que nem tinha creatina. Exatamente. Nem tinha substância. Olha que absurdo, né? Isso é brincar com a saúde Meu Deus. pública. Mas né? eu não sabia que até para as que têm o selo de Creapur não podem correr ter o risco, que, né? assim, Então esse selo também não é tão garantia. Não dá pra gente... Tem que ninguém tá lá fiscalizando tipo de economia. Claro que a gente, né, tem 3 marcas que eu sei que são confiáveis, eu vou comprar que tá mais em conta. Isso é óbvio, né? Mas, assim, tem algumas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. É que nem farmácia, de manipulação também. Sabe? Verdade. Poxa, não dá pra manipular em qualquer lugar. Né? Procure uma que seja... Né, que você tenha certeza né, da procedência de tudo que tem ali, porque a gente vai colocar pra dentro, né? Olha... E pra não gastar dinheiro à toa. E pra não gastar dinheiro você tá à toa. tomando ali um placebo. Nada. Se você não estiver tomando um placebo, ainda vai. Agora, se você estiver tomando alguma coisa que não vai te fazer bem. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, assim, tem essa questão do selo que realmente pode ajudar como indicativo. Hoje... Várias empresas, elas estão fazendo, assim, com e sem o selo da própria empresa. Porque ela consegue barateado. Tipo, olha, eu te garanto, como é minha marca, sabe? Você pode ter a certeza de que aqui você tem uma creatina muito boa. Ela só não tem o selo da Creapur. Porque aí eu não tô pagando pelo selo, então eu consigo te vender mais em conta. Entendi. Né? E é uma boa creatina que está sendo usada também. Então, isso é um plano B.
Porque é difícil. Né? Como é que a gente vai pegar e colocar lá num microscópio para ver se... Isso é uma pena, né? Seria incrível se a gente pudesse fazer isso, mas não. Ou então se a gente pudesse, realmente... de fato, confiar no que está escrito. Exatamente. Né? Isso seria o melhor dos mundos. Você tem alguma dica para a gente aprender a ler os rótulos? Para a gente não ser enganado pelos rótulos? Porque agora é obrigatório ter lá, foi acrescentado açúcar, a gente tem deu essa melhorada, sódio, né? Deu esse passinho tem uma a mais, lupa, né? Tem uma lupa. Onde indica. Porque antes era pequenininho. Ai, gente, mas eu até brinco, porque na minha bolsa, não sei se nessa. Eu acho que eu mudei de bolsa, senão eu ia mostrar pra vocês. Eu ando com a lupa. Não, mas tem uma dica. Né? Às vezes, quando eu tô sem a lupa, eu printo no celular e aumenta. Boa. Ajuda muito, entendeu? Ajuda muito. Isso é né, que a gente vai lutar, continuar lutando para que sejam maiores essas letrinhas também, mais acessíveis, né? Mas assim, ó, a principal dica que eu dou é foco nos ingredientes. Foco total nos ingredientes, tá? E eles estão sempre, quando você vê os ingredientes ali, eles estão sempre do que tem mais para o que tem menos. Isso é muito importante. O primeiro ingrediente é o que tem mais. É o que tem mais ali dentro. Então, assim, se você pega o tal do suco e você lê ali com açúcar. Cadê o suco, né? Aí você vê açúcar, água, corante, não sei o que lá. Aqueles números e letras. Suco de 32. maçã. Aí você fala, imagina, gente, é o que mais tem. Sucos, assim, desses que eu vejo, ainda mais infantil. E eles usam todo aquele apelo, né? Licenciam personagens maravilhosos. Né? A criança olha e fala, eu quero muito o suco do fulano, do cicrano, do beltrano. Aí você olha, você fala, poxa. Ai, difícil, hein? Sabe, vamos cuidar das nossas crianças, né? É o futuro. Total. Tem que... Então, assim, é foco nos ingredientes, né? E lembrar que é do maior pro menor. Tá. Sempre. E se tiver letras estranhas, desconfie. Letras estranhas, códigos. 25 não sei o que, 27 números. Nomes que você começa a gaguejar, esquece. Sabe? É igual a cerveja, gente. Cerveja é água, malte, lúpulo. Tem umas que tem outras coisas que eu não compro. Então, exatamente. Né? Pronto. Simples assim. Pronto. O Carol, só voltando um pouquinho na questão do treino, né? Até porque a gente fez algumas perguntas e tal, e muita gente perguntou sobre isso. A gente abriu uma caixinha de perguntas. A gente fez uma caixinha de perguntas. E aí, assim, do treino, por exemplo, eu queria que você especificasse um pouco, porque eu até estudo essas coisas, que eu também sou coach de saúde e tal, mas assim, eu vejo que isso é uma dúvida recorrente, e até eu, quando me deparei com essas novas marcas de whey à base de proteína vegetal, whey à base de colágeno, aí colágeno para o intestino, colágeno, né? Então as pessoas se perdem um pouco, eu tive que ir lá me informar e fiquei perguntando assim, vem cá, e fora que antes disso, de saber se o whey é de origem vegetal ou à base do colágeno, né, saber se a proteína vegetal é correspondente à proteína animal, se pode realmente ser tão completa para a questão da recuperação, para a constituição muscular, né? Então, assim... são muitas dúvidas. São muitas dúvidas. Vamos primeiro do whey, e também, assim, o whey, tanto a questão da origem, tá? Se é vegetal, animal e tal, se é equivalente. Ser equivalente, e também sobre uma outra dúvida que é muito recorrente, que sempre perguntam, que é a questão do whey que é concentrado, que é hidrolisado, e o outro que eu esqueci o nome. Isolado. Não, isolado, concentrado e hidrolisado. São esses três, né? Então, assim, diferenciar esses wheys, a origem e depois os colágenos, entendeu? Não, perfeito. Pode fazer um panorama? Aquela marombeira. Ela maravilhoso. Tá super interessada. Porque eu oriento, né? Eu também sou coach, então eu oriento. Certeza. E todos os meus pacientes, gente, vocês verem meu celular, eles estão lá me mandando foto na academia, correndo, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, assim, realmente é parte do meu método. Tem que malhar, tem que fazer algum esporte. E aí acaba vem essas dúvidas junto. Eu oriento, né, para uma Nutri, tem uma endócrina que trabalha comigo também e tal, mas assim, eu tenho que saber minimamente, porque às vezes eu dou uma dica ou outra, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Ó, de maneira geral, o isolado, o whey isolado, ele acaba sendo um whey que vai favorecer todo esse crescimento muscular, entendeu? Crescimento muscular. É um whey, normalmente, que a gente... Todas as marcas investem em sabores diferentes, porque as pessoas gostam disso também, né? Né? Um que seja um whey gostoso, que eu tome, enfim, e que eu tenha, ninguém quer... É sempre assim, o que eu me alimento e o benefício que eu tenho. E tem que ser gostoso. Né? Eu lembrei então, assim, que eu ganhei um pote enorme
de um whey, porque meu amigo falou é intomável. Então, acontece bastante. Acontece muito com a proteína vegetal, infelizmente. Né? Tem que, assim, a pessoa tem que estar ali com o coração. Eu brigo, ou de repente coloca uma bananinha, um moranguinho. Então, misturar essas receitas, entendeu? Mas assim, de maneira geral, o isolado, ele não vai ter erro. Tá? Porque você vai ter a proteína ali isolada, né? Então, é o que a palavra diz, ele tá isolado. Ele tá isolado, exatamente. É só a proteína ali. Então, assim, até em relação à lactose, a digestibilidade, entendeu? Ele acaba sendo muito melhor pra quem consome. Então... É o coringa, assim. Esse é o coringa, tá? É o que eu costumo indicar. A não ser que você seja um atleta de ponta, sabe? Então, aí o esquema é outro. E ele vai se utilizar também de outros recursos, né? Inclusive, a quantidade de proteína que ele vai consumir com a alimentação é muito, muito maior. Qual seria o ideal de proteína para uma pessoa comum? É um cálculo, né? A gente faz um cálculo. Aí depende. Esse cálculo, basicamente, você vai fazer aí de 1,5 até 2,2. A gente multiplica gramas de proteína pelo seu peso, tá? Então, e aí isso vai, se é homem, se é mulher, enfim, se é criança, né? Mas, basicamente, para uma pessoa que quer ganhar massa muscular, uma mulher, aí você faz ali mais ou menos 2 gramas de proteína vezes o peso e a gente consegue mais ou menos isso é individual, né, gente? Mais uma vez, isso é um cálculo individual, né? Que o seu nutricionista deve fazer. Né, eu tô dando um exemplo por dia. Então, quer ganhar massa? Eu faço isso. Né, tipo, pra mim. Eu faço esse cálculo e eu vejo ali o que eu tô consumindo. A gente tem que entender também que quando a gente toma um whey ou come toma uma determinada proteína, ali a gente tem, né, a quantidade de proteína que a gente está consumindo. Diferente e não necessariamente a gente vai absorver toda essa proteína e não necessariamente essa proteína toda ela vai para os nossos, né, para formação ali dos nossos músculos. Por isso que é muito importante, mesmo a gente suplementando, a gente se alimentar muito bem, né? Porque a gente usa a proteína, a gente para tudo. Para tudo. Sabe? É para o nosso cabelo, é para as nossas unhas, para nossa pele, né? Ela é o básico para a célula é o básico do básico, né? Então, às vezes, se você tá ali num déficit de proteína, seu corpo vai usar para você se mover, né? Para você te manter ativo, te manter vivo. Então, tem que consumir proteína numa quantidade legal, adequada, calculada, né? Tem que ser meio chatinho nisso, para você poder, né, ter esse aumento de... Ou pode estar concentrada, assim? Pode sim concentrar em algumas refeições, tá? Antes a gente tinha bastante dúvida, mas aí não vai absorver, né? Hoje não, a gente já sabe que a gente pode sim concentrar mais em determinadas refeições, mas eu gosto muito de colocar, nem que seja um pouco de proteína. Então, por exemplo, à noite, a gente quer tomar uma sopinha. Então, ali eu vou falar, vamos colocar algumas proteininhas ali, vegetais, ou algum cereal, sabe? Porque daí a gente tem uma proteína que vai dar uma segurada, né? Pra gente pensando aí também nos picos de açúcar no sangue, né? Então, a proteína, ela ajuda a dar essa segurada também, né? A proteína. Assim como a fibra. Assim como a fibra, né? Por isso que existe essa questão da ordem dos alimentos, né? Aí o que você põe, por exemplo, nessa sopinha aí pra dar essa segurada? Eu gosto de indicar bastante quinoa, por exemplo, que fica gostoso, né? Nessa sopinha você coloca ali uma quinoa, poxa, sabe? Ou então você faz uma sopa de legumes e a gente pode colocar uma quinoa e uma ervilha. Então, são proteínas vegetais. A gente já dá uma segurada ali. Legal, boa dica. Né? Então, pensando sempre nisso, tendo a proteína. E quando eu falo em emagrecimento, aí eu faço um bem bolado, né, da pessoa tentar consumir proteína, inclusive na hora do lanche. Sabe? Sim. Caprichar na proteína. Caprichar na proteína, né? Eu tô tentando casar o que você tá falando com as perguntas aqui do pessoal, né? Mas, Lil, deixa só ela acabar de responder do colágeno, né? Também dos tipos de colágeno, que agora tem colágeno pro intestino. Então, tem colágeno, né, pra pele. Exato. A gente tem inúmeros tipos, né? Colágeno tipo 1, colágeno tipo 2. E aí a gente costuma focar muito nisso, né? Colágeno tipo 1 e 2 é bom pra isso, tal é bom pra articulação. A questão em relação ao colágeno, tá? A gente não tem como designar para onde vai esse colágeno no nosso corpo, né? Exatamente. Por isso que eu falo que antes de você estar pensando em tomar o colágeno tal, você pensar em você
se alimentar ter bem. uma boa alimentação no Entendeu? geral, né? Ter uma boa alimentação no geral. Que aí sim, você consegue focar esse colágeno, tá? Porque o que eu tô percebendo é isso, as pessoas não se alimentam bem e ficam suplementando e não estão nem comendo a quantidade de proteína necessária pro dia. Aí o corpo vai pegar aquilo e vai usar para outras coisas mais urgentes, não para aquilo que você estava querendo. Você entendeu? Né? Então, assim, antes dessa suplementação, você fazendo uma alimentação muito bacana, né? De repente tomando um desses colágenos que eu acho muito interessante, né? A proteína de colágeno, que tem de algumas marcas, que é boa para o intestino, e você toma essa proteína ela vai ser boa pra tudo, entendeu? Ela vai ser boa pro seu cabelo, ela vai ser boa pra sua unha também, ela vai te ajudar na formação dos músculos, vai ser bom pra tudo. E aí essa não precisa ser em jejum, porque o colágeno disse que é bom em jejum à noite, existe isso também. E essa proteína do colágeno não necessariamente essa você pode tomar à tarde, por exemplo, sabe? Entendi. Ela vem em pó e você mistura, você faz como se fosse um shake. Tem algumas marcas. E ela é muito boa para o intestino também, no sentido de que você vai estar recebendo esse aporte proteico e você não vai se sentir estufada, né? Claro, a maioria das pessoas não se sente, né? Estufada, não vai te dar nada no estômago, sabe? Ela costuma ser mais... as pessoas costumam receber melhor a proteína do colágeno do que o whey, sabe? Entendi. Falando especificamente em cabelo, pele e unha, o que a pessoa pode ingerir para melhorar? Você já falou que precisa estar com a alimentação em dia e tudo mais, mas ela quer dar aquele upgrade em cabelo, pele e unha. O que a gente deve fazer? Então, aí eu focaria... Essa pergunta é recorrentíssima. Ai, incrível, né? Como, nossa... Então, aí eu pensaria o quê? Eu pensaria em antioxidantes, tá? Que eu acho que é muito bom. Enfim, tem números. Os alimentos mesmo? Você fala de alimentos pra gente comer? No geral. Porque a gente, por exemplo, se for pra suplementar, a gente pensa, né, em biotina, a gente pensa num zinco, sabe, que é importante. O Q10 é a biotina? Não. Não, é outra coisa. O Q10, a gente pensa mais nele pra cognição. Tá? A biotina... que a gente usa muito, né, para cabelo, para unhas, entendeu? E aí, em doses maiores, elas realmente podem ajudar bastante. Tá? No crescimento de cabelo, crescimento de unha, para ficar mais forte também. Colocaria aí um zinco. Porque isso tem tudo a ver com imunidade também, né? Quando a gente começa a pensar, é ômega 3, é creatina, é isso, é aquilo, né? Não pode também, de repente, dar uma sobrecarga, né? Por isso que, assim, talvez, né? Isso. A gente não sabe como cada pessoa vai reagir. Exato. E assim, a gente tem que ter sempre cartas na manga. Às vezes, o paciente ele chega muito ansioso querendo suplementar, né? Porque a gente sabe que hoje a suplementação é a cereja do bolo. Né? Realmente várias perguntas sobre suplementos. Muitas coisas aqui, a gente pode, né, conseguir através da suplementação. Mas a questão maior é um processo, tá? Então, assim, não dá para você chegar... Eu vejo fórmulas gigantes, tipo, várias fórmulas gigantes, né? E aí você fala, calma, não é por aí. Vamos por etapas, porque nenhuma fórmula você vai ficar tomando para sempre também. Então, assim, vamos fazer por ciclos. Primeiros 3 meses, qual o seu maior foco? O que a gente precisa resolver aqui? É o intestino? Então vamos focar no intestino. Legal. Porque quando você melhorar o seu intestino, gente, automaticamente o seu cabelo, a sua unha vai ficar mais forte, o seu cabelo vai crescer, sua pele vai estar mais bonita, o seu humor vai mudar. Então, resolveu isso. Eu resolvi, eu percebi que melhorou isso, não sei o quê, mas a minha pele, ou a minha libido, ou não sei o quê, ou nananã. Aí a gente já passa para o segundo degrau, entendeu? Então agora vamos focar nisso. A gente faz um segundo foco, né? Então, assim, é uma construção até a gente conseguir deixar todo esse sistema maravilhoso que é o nosso corpo em equilíbrio. Sim. Entendeu? E, obviamente, a alimentação é o nosso ponto alto. O carro-chefe, né? É o nosso carro-chefe, entendeu? Porque a gente fala assim, antioxidante. Gente, a gente tá no Brasil. Olha a quantidade de frutas que a gente tem. Você falou antioxidante, eu já pensei nos berries todos. Não, eu já penso neles, sabe? Super. Né? Então, assim, a gente tem tudo ali. Tudo que você olhar, que você vê que é vermelho, né? Com aquelas cores vívidas, tudo vai ter antioxidante pra gente. Então, capricha, bate com shake, essas frutas, sabe? Você já vai estar ali recebendo esse antioxidante.
A gente já respondeu a pergunta da Elizabeth 427, que era o que a gente deve suplementar. A Fábio Filippini, ela falou, por que é mais difícil emagrecer após os 40 anos? Aí todo o nosso metabolismo muda, né? Isso aí é real, tá? A gente não só o nosso metabolismo muda e o famoso vai ficando mais lento, né? Como a gente acaba tendo a maioria das pessoas, né? A gente perde musculatura também, né? Com a idade fica muito mais difícil da gente malhar. Não sei se vocês já percebem isso, eu já percebo. Né, que, aliás, na virada dos meus 30 anos, eu sempre malhei muito, mas eu já percebia que para eu ganhar massa muscular já se tornou mais difícil, mesmo sendo disciplinada. E então, é isso. De fato vai acontecer e a gente precisa fazer o quê? Vamos caprichar na musculação, porque os músculos, eles são o nosso maior bem. Eles é que vão ajudar a gente na nossa recuperação. Eles vão ajudar a gente na nossa cognição, sabe? A levantar e abaixar também. E a carregar, acelerar, né? o metabolismo. E no nosso processo de emagrecimento também. Sabe? Então, assim, tem gente que não gosta de fazer musculação. Não tem negociação. Sabe? É que nem criança fazer natação. Sim. Tem que fazer, que eu falo pros meus filhos. Você pode escolher todos os esportes que você quiser. A gente só não vai negociar a natação, porque é questão de sobrevivência. Sim. É que não os músculos. É uma questão de sobrevivência. Exato. Então, eu diria para ela que, de fato, acontece mesmo isso. E o que a gente pode fazer é, né, obviamente, cuidar da alimentação, investir na proteína, tá? Porque aí, numa alimentação mais proteica, a gente tem chances bem maiores de conseguir um emagrecimento efetivo ali e unir a musculação. Né, óbvio. Quer fazer um aeróbio também, sempre. Muito bem-vindo, né? Para emagrecer, mas a musculação e a quantidade de proteína que ela vai consumir, né? É inegociável. Ela até olhou para mim e riu, porque é uma coisa que eu já falo há anos, que a musculação é obrigatória. E o resto, você quer fazer uma dança, quer fazer um yoga, um alongamento, um esporte, né? Ótimo, mas a musculação a gente precisa. Precisa. Né? É realmente fundamental. Tá com alguma dúvida? Não, eu já fiz as minhas perguntas aqui, acho que ela foi respondendo, né, ao longo, acho que ficou são bem tantas perguntas, complexo, né? Claro, eu tentei responder assim também de uma forma mais geral também, sim. Porque quem tá aí do outro lado, cada pessoa é única, né? Como eu falo, e às vezes, né, as pessoas elas falam, use tal coisa, que isso aí vai salvar, vai ser... Né? Então a gente precisa entender se de fato essa pessoa que está aí do outro lado precisa, sabe disso, né? Com essa questão da internet, eu também, né, invisto bastante nessa questão do Instagram como uma fonte de comunicação, né? Para tentar promover a saúde, mas sempre de uma forma individual. A gente tem que tomar cuidado, né? Com isso. Que é muito individual, né? Você arrasa nos seus posts, dando dicas. Eu fico muito feliz, porque eu faço com muito carinho, assim. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tentei unir, né? Eu sou jornalista também. Já trabalhei anos como atriz, sou formada em teatro. Então, tentei unir tudo de bagagem que eu já fiz na vida, enfim, até chegar nesse momento. Por isso que você se comunica super bem, né? E no seu Instagram fica bem claro tudo. Como você explicou aqui também pra gente. Sim. Porque às vezes os profissionais de saúde, principalmente, usam termos que a gente fica assim, ele falou, fui entendendo, mas depois eu já não entendi mais nada. Então, né? Exatamente, porque tem... Né? A gente estuda, são vários termos. São vários termos. Gene, tal, o gene da cafeína, o gene de não sei o quê. A gente até tem familiaridade, porque a gente é um assunto que a gente gosta, mas a grande maioria das pessoas não tem. E você falou de um jeito super fácil de entender. Acho que a gente falou bastante de tudo. Eu só acho que a gente podia dar, como estamos aqui em 3 mulheres, você podia dar uma dica específica para mulheres. O que a gente mais precisa se preocupar? Porque tinha essa pergunta aqui também na nossa listinha. Como a gente está terminando, nosso horário está já chegando no finalzinho, a gente podia finalizar com um especialzinho, assim, para as mulheres, sei lá, alguma dica importante. Então, vamos lá. A primeira coisa que me veio na cabeça, porque é extremamente importante, né? Sono. Preocupe-se com o seu sono. É muito importante para nós, mulheres, que precisamos dormir, inclusive, mais do que os homens. Ter qualidade de sono. Se você está com dificuldade para dormir, ou se está passando por esse momento, ou se você já tem essa dificuldade, procure ajuda, invista no seu sono.
Existe várias formas. A alimentação pode ajudar bastante nisso. A gente sabe que tem chá, tem fitoterapia, sabe? Para quem não quer tomar uma medicação, até porque é o último, obviamente, é o último estágio, né? Seria tomar um remédio, porque tem tantas outras coisas que a gente pode fazer para manejar esse estresse que nos impede de dormir bem. Então, acho que ter muito cuidado com isso, porque isso tem a ver super, né, com o nosso futuro. Como a gente vai crescer, como que vai ser a nossa cognição daqui para frente, né? Como a nossa memória, né? Que é um presente divino, ela vai fluir com o passar do tempo, com o passar da idade. Então, assim, foque no seu sono. Se for preciso, medite. Se for preciso, faça exercício. Alimente-se melhor, sabe? Não deixe nada nem ninguém tirar o seu sono. Boa. Né? Eu acho que esse é o conselho que eu daria para as mulheres. E no geral para a família, já que o nosso foco foi muito sobre nutrição familiar, no geral para a família, qual é a grande mensagem? Então, para a família que, assim, a gente tente, né, na medida do possível, estar sempre unido, fazer com que a alimentação seja sempre um momento de união, sabe, para essa família. E de atenção plena nessa família. Então, assim, eu tô cansada de chegar em restaurantes e me sentir um ET, de ver os meus filhos, assim, na mesa, a gente, não, vamos falar sobre tal coisa, e eles brincam, e um mexe com o outro, e a gente não dá o tablet, mas a gente está ali, a gente está vivendo naquela atenção plena, que às vezes é um caos mesmo. Uma baguncinha e tudo gostosa. Bem, aquela baguncinha gostosa. E surgem conversas tão gostosas, tão bacanas, sabe? Durante a refeição. Verdade. E hoje em dia a gente tem uma vida tão corrida, as crianças normalmente elas ficam até tarde. Às vezes é só esse momento, no final de semana ou à noite, quando os pais estão juntos. Eu diria que isso aí não tem nada que substitua, sabe? Então, assim, o conselho que eu dou é que as famílias, elas tentem focar nisso. Tudo bem se o restaurante ficar um pouquinho mais bagunçado. Não se acostumem com esse silêncio, sabe? Que as telas, elas trazem. A gente vê casais, vão jantar e fica. Eu vejo mesmo, eu reparo mesmo. Tá? Eu também reparo. Reparo real, também, porque eu e meu marido, a gente fala, não é possível. Ele fala, não, vamos lá. É triste, né? Dá vontade de ir lá e dizer, gente, hello, olha essa vida, olha esse prato desse restaurante, olha essa mulher que gata tá na sua frente, ou então, olha que gatinho seu marido, vai, sabe? E em relação às crianças também, fica todo mundo abduzido ali, um olhando para um lado. Então, curtam esses momentos. Você vai sair de casa, muitas vezes, vai gastar, né, para estar no restaurante, para não curtir integralmente esse momento. Para não estar ali de verdade. Para não estar de verdade. Então, assim, é isso. Esteja amei de essa verdade. sua mensagem, super importante. E é um momento de confraternização, realmente, que é o que você estava falando, a né? Comida há anos. Sim, né? A gente vê aquelas fotos, né? Quando você vai no museu, você vê ali com o próprio vinho, a comida, os banquetes, sabe? Isso ali é para agregar, é para estar junto. É isso que a gente tem que guardar. É isso, né? A vida é isso, gente. É o que a gente leva, né? É o que a gente leva. São esses momentos mágicos, então vamos aproveitar. Não é só para se nutrir, é para nos relacionarmos acima de tudo. Celebrar, e fazer tudo com consciência também, porque informação é luz, então se informem. Podem seguir a Carol no Instagram, que ela dá altas dicas. Qual o seu Instagram, Carol? O meu Instagram é o carolinaholanda.nutri. Holanda com 2 L's. Não, Holanda com 1. Não, Holanda com H e um L. Então ainda bem que eu falei errado para vocês prestarem atenção, que é com 1, hein? É a nossa tática, hein? A Carolina Holanda com H ponto Nutri. A gente vai escrever aqui. E o seu? Kelly Jabur, com 2 L's. E o meu Ellen Jabur, com 2 L's. Obrigada, meninas. Amei essa conversa. Adorei, foi ótimo. Adorei. Acho que a gente conseguiu tirar pelo menos algumas das dúvidas, porque são inúmeras, né? São inúmeras. Mas vamos seguir buscando, porque é assim que a gente vai evoluindo aos pouquinhos. Com certeza. Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, deixem mensagens aqui nos comentários pra gente. E a gente se vê no próximo. Tchau. Tchau, pessoal. Maravilhoso. Amei. Adorei essa sua mensagem do final, sabia? São tantas. Porque é um detalhe que fez muita diferença.